Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa terceira aula da disciplina de máquinas térmicas. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ciclos termodinâmicos a vapor, né? Esse foi um tema que a gente viu bastante em máquinas térmicas 1, né? O foco em máquinas térmicas 1 ali é geradores de vapor, né? A parte de caldeiras, então a gente viu bastante disso antes. Na última aula a gente viu a parte de ciclos a gás, agora a gente vai ver ciclos a vapor, onde o fluido de trabalho é alternadamente vapor e condensado, né? É líquido e vapor. Então, o fluido de trabalho ele muda de fase. Isso é uma característica bem forte ali em geradores de vapor, né? Consideramos também a geração de potência acoplada ao processo de aquecimento, chamado de cogeração. Então, a gente vai ver um pouco melhor na outra aula ainda, que é a parte de cogeração, a diferença de cogeração e bom, a gente vai deixar para ver na próxima aula, né? Que cogeração é quando eu tenho isso. Eu tenho uma máquina térmica gerando vapor para aquecimento e para geração de potência, né? Ou geração de energia elétrica. Então eu tenho gerações diferentes, processos diferentes, né? Isso a gente vai ver na próxima. Então, vapor para energia elétrica. Isso aqui é um pouco que a gente viu em máquinas térmicas 1, né? Aqui eu tenho, por exemplo, umas caldeiras para geração de vapor. Eu fiz meu estágio nesse complexo, na UTLB. Nessas duas aqui, o TLB são essas duas plantas. Isso aqui é a caldeira, tá? É um negócio gigantesco, né? Ó, de vários andares. Compara aqui com um caminhão que está aqui, né? Ou os carros aqui. Então é um prédio bem grande. E aqui eu tenho daí as paredes d'água, eu tenho o superaquecedor, o reaquecedor, tenho vários componentes ali dentro. E esse é o dispositivo, né, da minha máquina térmica de gerar vapor. Daí aqui eu tenho a casa de máquinas acoplada. Se eu não me engano é esse prédio aqui, daí é onde vai ficar a turbina e uns outros equipamentos. As chaminés, né, cada uma planta dessa tem uma chaminé. Aqui a UTLA, são 4 plantas e aqui 50 mega era o que eles foram construídos, né? Mas hoje em dia eles operam em 40, porque são plantas mais antigas, essas 4. E as chaminés delas foram desabilitadas, né? Então elas operam com essa única chaminé comum. Então esse complexo ele tem mais a UTLC, que é onde está sendo batida a foto, né? Pelo ângulo, deve ser de onde está sendo batida a foto. Ela fica aqui mais para trás, né? Na foto. 857 mega de geração térmica, né? Mais importante agora do que nunca, né? Eles estavam pensando em desabilitar essas plantas. Não tem como, porque o Brasil ele ainda tem que investir muito em renováveis para poder desabilitar as plantas a carvão. Renováveis é o que a gente espera que seja o futuro, né? Hoje em dia a gente está escutando conversas sobre implantar mais plantas de combustíveis fósseis. É um retrocesso, né? Parando para pensar. Mas esperamos que renováveis seja o futuro. Vamos então para tipos de caldeira. A gente tem flama tubular, que são caldeiras, podem ser, né, na vertical ou horizontal. Ah, vertical, elas são de fácil instalação, baixo rendimento, horizontal, né, daí tem aqui alguns tipos. Essas caldeiras, elas têm um limitante de tamanho, né? Não sei se vocês vão lembrar isso de máquinas térmicas 1, mas o que significa flama tubular? As chamas, né, o flamo ali, passa por dentro dos tubos. Então eu tenho a queima e os gases passando por dentro dos tubos. Os tubos têm um diâmetro reduzido perto do casco, né? Então a parte que aguenta a pressão vai ser o casco, porque a pressão está justamente na água e vapor, né? Se eu quero chegar com vapor superaquecido ou vapor saturado a uma pressão mais elevada, eu vou pressurizar o casco disso. E se vocês lembrarem de mecânica dos sólidos, né, quanto maior o diâmetro de um tubo, maior vai ter que ser a espessura de parede dele para aguentar uma mesma pressão, né? Então por isso que a gente consegue chegar a pressões bem elevadas, eu acho que é 15 bar naquelas maquininhas de Nespresso, porque ela tem umas tubulações bem pequenininhas. Então, bem pequenininho eu consigo aguentar pressão bem elevada com as paredes bem fininhas. Agora, se eu vou aumentando essa parede, eu vou ter que aumentando o diâmetro, né? Vou ter que aumentar a espessura de parede para conseguir aguentar as mesmas pressões. Então, essas flamo-tubulares elas têm um limitante aí de pressão de operação por causa disso, porque o meu casco que está aguentando a pressão, não são os tubos, certo?
A aquotubular, que são as usadas em plantas maiores, né? Por quê? Porque daí a pressão está na parte dos tubos, né? Como eu mostrei naquela foto, isso aqui é um esquema do que está acontecendo ali dentro. Aquela foto daquele prédio de vários andares, né? Eu tenho aqui construo com tijolos refratários e os tubos envolvendo isso aqui. Então a pressão está nos tubos que tem um diâmetro ali de 1 polegada, um pouco mais, né? Ah, isso faz com que eu consiga atingir pressões e temperaturas bem mais elevadas, sendo mais interessante para plantas maiores, né? Esse modelo aquotubular. Aqui é uma foto. Eu não lembro qual daquelas UTLs é, mas é de uma das paradas, né? Eu também trabalhei um tempo como na parte de manutenção de uma delas. Então, não lembro se eu que bati essa foto, mas assim, dentro é isso, né? A gente tem um ambiente bem, digamos aí, bem agressivo, né? Não é muito interessante de ficar fazendo as manutenções aqui dentro. Tem toda essa parte de fuligem, né? Que fica da queima do carvão. Mas a manutenção tem que ser feita aqui dentro, porque o enxofre do carvão e outros componentes químicos, eles vão grudando nessa parede dos tubos e vão corroendo com o tempo, né? Temperatura e esses componentes vão corroendo. Então, volta e meia tem que ir lá, cortar um pedaço de tubo, soldar um novo e fazer essa manutenção, especialmente quando eu tenho vazamento, né? Essa é a minha aquatubular, né? Então a gente vai ver os componentes principais que elas têm. Qual é a diferença das duas? Como eu falei, limite de pressão. Aquatubular, pressões mais elevadas. Isso vai me dar a temperatura de saturação mais elevada. Temperatura do vapor superaquecido também, geralmente vai ser mais elevado, né? Custo de construção, isso depende. Se eu vou estar trabalhando com uma planta pequena ali, eu tenho uma indústria, e nessa minha indústria eu quero gerar vapor para algum processo, né? Que seja para secar esterilização, secagem de alimento, eu uso às vezes vapor para gerar vácuo, tem várias utilizações de vapor, né? Essas indústrias alimentícias usam, que nem aquela Bunge, né? Daí eu vou estar aqui na flama tubular. Porque daí eu compro uma plantinha fechada já, um sistema fechado do fabricante, ele me leva lá, instala, né? Dependendo do combustível que eu tenho na região, se é sólido, se é líquido, gasoso, né? Ele instala aquilo ali pronto e já tá para funcionar, né? Então é muito mais barato do que eu fazer todo o projeto, comprar os componentes separados, né? Comprar aqui no caso vai ser para geralmente geração de energia elétrica, né? Então, comprar uma turbina, vou comprar as bombas separado, vou precisar projetar todo o sistema. Aqui eu compro um sistema pronto, né? Eficiência térmica, geralmente mais elevada, né? Da aquatubular. Estudo geralmente porque tem casos e casos. Ah, bom, agora vocês têm a diferença básica das duas, né? E eu tenho também caldeira mista, né? Eu nunca vi uma dessas por enquanto, assim, né? Eu já vi da Flamo e Aquo. Mas a mista, o que que eu posso ter? Eu posso ter aqui uma queima de combustível sólido, né? Com a lenha entrando. Aqui eu tenho as paredes d'água, então essa parte é aquo tubular. E depois aqui entra numa flamo tubular, né? Posso ter esse caso misto. E pequeno porte eu posso ter elétrica. Mas se eu tenho baixa demanda de vapor, eu posso ter uma caldeira elétrica, né? Claro, vai depender bastante de quanto que eu vou utilizar, do custo da energia elétrica, né? Às vezes aqui vai se pagar a curto prazo, mas a longo prazo, dependendo do custo da energia elétrica, começa a não ser tão viável. Mas tudo isso tem que ser estudado. Principais componentes de uma aquotubular. O que que eu tenho, né? Eu tenho aqui a gente pode ver os queimadores, ó. Esses biquinhos aqui é uma lança que vai entrar depois, ela tem um motorzinho, um atuador elétrico que vai empurrar essa lança para dentro da caldeira e na ponta ali eu vou ter a mistura de combustível com o combruente, né, ou com ar e vai fazer a queima, né, que vai estar ocorrendo aqui na queima de combustão. Então eu tenho a fornalha ou queimadores, né? Fornalha é esse ambiente onde os queimadores estão. Os queimadores geralmente eles ficam em alguns andares diferentes, né? Daí eu posso ligar alguns primeiro para aquecer a planta. Depois a gente vai ver um pouco melhor. Ah, eu tenho a grelha onde o combustível sólido vai estar apoiado, né? Dependendo do tipo de combustível, né? Nem todos vão ter todos esses componentes. O cinzeiro para onde vai cair as cinzas pesadas. As cinzas leves elas vão ser carregadas, né? Pelos gases de combustão. Daí eu vou precisar ter algum componente aqui, geralmente um precipitador eletrostático, para
capturar essas cinzas e depois eu removo elas. O 2, eu tenho a parede d'água, parede dos tubos de água. Então esses tubos eles vão descer desse meu tambor separador de vapor. Embaixo eu tenho líquido, em cima vapor. Daí a água desce por gravidade, passa na parede d'água, vira vapor e sobe. Isso fica acontecendo continuamente, né? No 3 eu tenho daí o superaquecedor. Então aqui eu pego o vapor úmido, né? O vapor saturado, que está na parte de cima desse tambor, e passo de novo dentro da minha planta para superaquecer esse vapor. Então eu tenho vapor superaquecido para ir para a turbina. Posso ter reaquecedor, a gente vai ver os tipos do que a gente pode fazer para aumentar o rendimento. Eu tenho um economizador, que ele vai utilizar os gases que já trocaram bastante calor aqui na parede d'água no superaquecedor, para pré-aquecer a água, né? Então essa água vai vir aqui numa bomba de alimentação, ela vai vir do final do ciclo, depois do condensador, depois de passar pela turbina, vem, passa no economizador aqui, aquece um pouco e entra na alimentação, né? Eu tenho que ter uma conservação da massa, então o que está saindo aqui, está entrando aqui, né? Para manter um nível constante no meu tambor. Daí eu tenho o pré-aquecedor de ar, que é o meu 5, eu pego o ar da rua, que vai entrar na combustão, né? E pré-aqueço ele também usando o calor residual dos gases, e jogo ele aqui, ou também junto com o queimador, né? E depois a chaminé, né? O 6 seria o exaustor, eu posso ter aqui uma bomba, um ventilador induzido. Aqui eu teria um ventilador forçado, que vai jogar o ar para dentro, e um induzido que vai estar puxando o ar e ajudando ao serviço da chaminé, né? Então esses são os componentes. Se tiverem mais dúvidas, gente, tem uma playlist aí de máquinas térmicas 1 aqui no YouTube, e eu detalho bem mais cada componente, né? Então vocês podem dar uma assistida nesses vídeos. E aqui eu tenho vários sistemas auxiliares. Esse aqui foi uma foto que eu bati do painel de controle lá, se eu não me engano, eu acho que essa é o TLB. Então isso aqui o operador ele tem que ter uma noção de tudo que está acontecendo para controlar todos os processos, né? Então é um serviço bem especializado, tem que saber quais são as temperaturas, se está fugindo da temperatura nominal, se está fugindo de uma temperatura normal, né? Se tem que acionar algum componente ou parar a planta, né? E depois deem uma olhada com calma e vão estudando esse desenho. É bem interessante isso aqui, gente. Ó, aqui eu tenho daí o sistema de alimentação, onde eu tenho os moinhos, faz a moagem do carvão, daí eu tenho um ar que entra com carvão pulverizado, né? Eu tenho aqui o ventilador forçado, que vai entrar com ar secundário, junto com os queimadores, né? Tudo isso eu detalho um pouco mais nessas aulas do Máquinas Térmicas 1. Então aqui passou do superaquecedor, vai para a turbina de alta pressão, AP, depois ela volta da turbina de alta pressão, passa no reaquecedor e vai para a turbina de média e baixa pressão, né? Nesta planta tinha 3 turbinas. E olha só, aqui eu controlo o nível do meu tambor separador. Se começa a baixar muito, eu tenho que aumentar a vazão de água de alimentação. Se aumenta muito, eu tenho que aumentar um pouco a vazão de combustível, né? Então tudo isso o operador tem que ter no sangue, né? Aqui mais algumas fotos daí do estágio. Então aqui eu tenho um economizador por dentro, né? O tambor separador que está aqui em cima é esse componente, né? Um vaso de pressão bem grande. Tubulação principal do vapor superaquecido. Parede d'água, downcomers que vem por fora, que são por onde desce o líquido, depois ele entra na parede d'água e vira vapor e sobe, né? Aqui tem todos os componentes, olha como é que é feita a manutenção numa planta dessas, né? Tem que montar toda uma estrutura para conseguir subir e trocar os tubos. Eu tenho aqui mais alguns componentes, né? Vamos ver, eu tenho uma apresentação animada aqui da planta, vamos dar uma olhadinha nessa. Pasmem, pessoal, isso aqui foi tudo feito no PowerPoint. Tinha um operador lá, o Zezinho, ele era um gênio aí do PowerPoint, autodidata. Ele fez todas essas apresentações animadas para explicar, né, para as pessoas como é que funciona uma planta térmica. Então vamos ver, aqui a gente tem que componentes, né? Tambor separador, né? Vocês conseguem ver aqui o SH1 superaquecedor 1, superaquecedor 2B, 2A, economizador, tem todos os componentes, né? O reaquecedor 1, 2, superaquecedor 3. As bombas eu tenho, a turbina eu tenho
baixa pressão, média pressão, quer dizer, alta, a menorzinha, média, a média e baixa é a maior, né? O condensador fica logo abaixo da maior, né? E vamos ver então como é que funciona uma planta. Deixa eu só ver se já ligou aqui. Ó, como é que funciona? O sistema de ar e gases. Então eu tenho aqui um ventilador forçado, que ele está puxando o ar da rua, tem aqui uns filtros, né? E vai jogando na planta. Depois aqui eu jogo um pouco do ar nessa linha. Deixa eu mudar o marcador aqui para não quero riscar o apontador. Nessa linha joga pro moinho, puxa junto aqui com o ar forçado e o carvão pulverizado e queima, né? Daí esquenta toda essa linha, né? Eu tenho que fazer isso devagarzinho, né, gente? Passa no precipitador eletrostático. Ah, bom, é isso aqui, né? Ó, perceba que eu tenho um trocador de calor aqui do ar que vem, troca calor, ele não mistura, né? Ele troca calor com os gases de combustão e esquenta aqui, antes de entrar como ar secundário, né? Ah, vamos ver o funcionamento do precipitador. Ó, essas bolinhas vermelhas são os gases. Vamos ver por que não está indo. Aqui, o funcionamento do precipitador eletrostático, né? Então são essas placas, elas têm uma carga, é dada uma carga nos gases e uma carga nas placas de cargas opostas, né? E os gases vão prendendo aqui, os particulados vão sendo presos nessas placas, e aqui eu tenho agitadores que vão fazendo ele cair nesses silos. Daí depois eu faço a remoção, né? E agora como é que é o sistema de água? Eu tenho um tanque de alimentação, passa nessas bombas, essas bombas são bem grandes, gente. Joga essa água de alimentação, vai nos economizador, sobe no tambor, daí vai enchendo todas as paredes d'água. Depois eu vou ligando a chama devagarzinho, porque eu não posso ter nenhum choque térmico muito brutal nisso aqui, né? Daí depois eu pego essa água, o vapor que está no tambor separador, passo no superaquecedor, 1, 2B, 2A, 2B, 3. Depois eu vou para a turbina de alta pressão. Turbina de alta pressão, sai o vapor para a turbina de baixa pressão. Aqui ainda é vapor superaquecido, hein? Ele volta para o reaquecedor, daí passa no reaquecedor 1, 2 e vai para a turbina de média pressão. Opa, deixa eu voltar. Na turbina de média pressão, né? Ele vai girar aqui a turbina, depois vai direto para a turbina de baixa pressão. E depois ele vai para o meu condensador. Chega a ser pesado esse PowerPoint. Olha só como é que tá. Depois eu vou ter aqui passando o condensador, que pega a água do Rio Tubarão para resfriar o vapor saturado, né? Vocês lembram como é que é um ciclo termodinâmico? Eu tenho que resfriar, eu tenho que rejeitar calor. Eu não consigo fazer uma máquina térmica que não rejeite calor, né? Se vocês conseguirem. Bom, vamos lá. Vocês estão indo contra a segunda lei, mas estaria ótimo, né? Vamos fazer um negócio desse. Daí desce aqui pelo condensador, passa na bomba de extração de condensado e vai para o tanque de alimentação novamente. Então essa bomba ela pressuriza menos, né? A bomba de alimentação depois do tanque de alimentação que ela eleva até a pressão nominal da planta, uma pressão bem mais elevada. Daí depois chegou aqui e fechou meu ciclo. Então tem dois circuitos bem definidos, gente, que não se misturam. Eles trocam calor por trocadores de calor só. Mas não tem uma mistura deles. Que é a da água, vapor e o de combustível, ar, queima e gás de combustão, né? São os dois circuitos. Então ali a gente viu primeiro o do vapor, do combustível, e agora água e vapor. Do vapor não, dos gases e do combustível, e agora água e vapor, né? Vamos lá, então, voltando aqui, né? Deixa eu só ver se eu estava no slide certo. O ciclo a vapor de Carnot, né? Sabe-se que o ciclo de Carnot é o mais eficiente dos que operam nos mesmos limites de temperatura, né? Isso a gente já viu algumas vezes, você já deve estar cansado, né, de ouvir. É tentador adotá-lo como ciclo ideal para instalações a vapor.
né? A gente viu nos ciclos a gás que a gente não consegue usar o ciclo de Carnot para qualquer coisa. Por quê? Porque é inviável construir, tecnicamente, dispositivos que operem aqui assim, ó, dentro do meu sino de saturação, jogando aqui para cima, né? Pô, vou estar trabalhando aqui que era uma bomba, que a bomba trabalha com fluido, com líquido, né? E aqui ela vai estar trabalhando com uma mistura saturada de líquido e vapor até chegar em líquido saturado. É muito inviável trabalhar com isso, né? E aqui também é uma turbina, eu vou estar trabalhando com uma turbina do 2 por 3 que vai estar operando com. Entra com vapor saturado e sai com uma mistura de líquido e vapor, né? Por isso que a gente usa daqueles artifícios de superaquecer, né? Porque daí eu saio dessa condição aqui para não ter que construir uma bomba que opere dessa forma e uma turbina que opere dessa forma, né? O que que o meu ciclo de Carnot vai ter, né? 1 para 2, aquecimento reversível e isotérmico em uma caldeira. Isso aqui eu consigo, bem perto disso, né? O reversível não vai ser porque eu tenho uma diferença finita de temperatura, mas eu consigo o isotérmico, né, em uma caldeira. Porque o trabalho com mudança de fase é mais fácil atingir isso. 2 por 3, expansão isentrópica em uma turbina. Aqui eu também consigo bem próximo disso, gente. Só não dentro da região saturada, né? A gente tem as turbinas aí com rendimento isentrópico, né, de, sei lá, 80 e poucos por cento. Tá, não é tão próximo, mas eu consigo idealizar dessa forma aqui, né? Condensação reversível isotérmica em um condensador. De novo, reversível não, porque tem uma diferença finita de temperatura entre a água do rio e o meu trocador de calor e meu vapor saturado ali, a minha mistura, né? Mas eu consigo isotermicamente, isso eu consigo. Praticamente, né? Vou ter a perda de carga, vai mudar um pouquinho a temperatura, mas eu consigo bem perto disso. Ah, compressão isentrópica por um compressor até o estado inicial. Isso aqui também consigo quase isentrópico, mas não dentro do sino de saturação. Né? Sino porque parece um sininho isso aqui. Porém, existem dificuldades da ordem prática associadas a esse ciclo. 1 para 2 e 3 para 4. Apesar de não ser difícil transferência de calor isotérmica para um sistema que usa mudança de fase, limitaria bastante o valor da temperatura máxima no ciclo. Né? Porque daí eu vou estar trabalhando com o meu temperatura máxima, vai ser essa temperatura aqui. Mas é viável fazer isso. Né? Então, 2 para 3. O título de vapor diminui durante esse processo. A turbina precisa processar vapor com baixo título. A colisão de gotas de líquido com base de turbina pode causar erosão. Existem sim turbinas saturadas, mas elas são mais caras e menos eficientes. Então não vale muito a pena trabalhar com isso, né? Não é uma coisa que eu vou querer para uma planta grande, certo? 4 para 1, compressão de uma mistura de líquido e vapor para o estado de líquido saturado, como eu falei, né? Eu não consigo fazer isso numa bomba. Minha bomba, eu quero entrar na minha bomba com líquido, né? Uma alternativa, executar o ciclo de maneira diferente poderia eliminar alguns problemas, mas sugeriam outros, né? Aqui, como é que eu vou fazer isso isotermicamente dentro acima da temperatura crítica aqui, né? É complicado. A compressão isentrópica até pressões extremamente altas e transferência isotérmica de calor a pressões variáveis, né? Eu também vou ter variação de pressão aqui. Bem complicado, né? Então a gente chega no ciclo de Rankine. O ciclo ideal, Rankine é ideal, tá? Que representa os ciclos de geração de vapor de plantas. Mais próximo aí, vamos dizer assim, de Carnot, certo? Então é um ciclo mais próximo do ciclo de Carnot. Vamos ver como é que fica esse ciclo, né? Eu tenho aqui, daí o que eu fiz para resolver esse problema? Eu coloquei meu ponto 1 no líquido saturado, ou ele vai ser um pouquinho comprimido, né? Ele vai estar um pouquinho para cá, mais aqui embaixo assim da minha linha. Então eu pego no condensador, eu resfrio tudo e às vezes um pouquinho mais. Mas vamos considerar no de Rankine, que é o ideal, eu vou até o ponto 1, certo? Num ciclo prático eu jogo um pouquinho para baixo para ter certeza de que não vai entrar nada de vapor nele, na minha bomba. Então eu vou ter aqui líquido comprimido, né? E eu consigo jogar na bomba até o meu ponto 2. Eu elevo até a pressão nominal, né? Que seria uma linha isobárica aqui, né? O gráfico de temperatura, entropia. Então aqui é uma pressão constante. Aqui seria a minha pressão máxima aqui da minha planta, né? Ok? Daí eu jogo para essa linha de pressão, pressurizo bem na minha bomba.
e eu entro na caldeira daí. Eu vou começar a esquentar, daí ele entra na condição de saturação, sai aqui. Eu não paro aqui, porque eu não quero comprar uma turbina saturada, eu quero melhorar o rendimento também. Quero trabalhar com temperaturas mais elevadas, né? Mais elevadas. E trabalhar com uma turbina que me permita ah, né, ter um rendimento mais elevado aqui. Então eu vou esquentando até o meu ponto 3. Não, meu ponto 3 é uma temperatura mais elevada, temperatura máxima aqui. Geralmente limitada pelos componentes mecânicos, né? Pela resistência dos materiais aí, vão diminuindo conforme a temperatura aumenta, né? Então eu não posso chegar a temperaturas muito elevadas, senão eu vou perder a resistência do material aqui, dos meus tubos. Daí eu jogo na minha turbina. Aqui, esse 3x4 é onde eu consigo extrair trabalho mecânico. E o meu 4 ele vai estar numa condição um pouquinho mistura saturada, né? Um pouquinho de mistura, não chega a ser o ponto de vapor. Se vocês estiverem modelando e colocar no ponto de vapor é legal, sim, dá para ter uma estimativa boa, mas ele tem um pouquinho aqui, né, de líquido também. Daí fecha o ciclo, né? Então, o que que a gente fez de artifícios, né? Vamos ver. Eu vou ter compressão isentrópica em uma bomba, fornecimento de calor a pressão constante em uma caldeira, expansão isentrópica em uma turbina e rejeição de calor a pressão constante em um condensador. Esses são os 4 processos no meu ciclo de Rankine, que não tem irreversibilidades internas, mas tem irreversibilidades externas, como diferença finita de temperatura nos trocadores de calor, por exemplo, né? Mas ele é internamente irreversível. Quer dizer, reversível, internamente reversível. Líquido saturado entra na bomba. Isso ocorre com a compressão isentrópica da pressão de operação da caldeira, pressão nominal, né? E uma pequena elevação de temperatura, como vocês podem ver, né? Saiu da temperatura 1 para 2. A representação 1 para 2 tem exagero para facilitar a compreensão, né? 2 eu tenho líquido comprimido na entrada da caldeira. Então, entrou numa bomba. Essas bombas, né, como eu falei, são componentes bem grandes, potência bem alta. Eles sugam um trabalho parasita. Então, uma parte da energia elétrica, por exemplo, que a planta, uma termoelétrica gera, volta para ser consumido como energia parasita. Não é necessariamente o que ela gerou, né? Tá tudo ligado na rede. Mas eu preciso ter isso para fazer funcionar os componentes. Então aqui eu tenho um trabalho entrando como sendo um trabalho parasita, né? Daí depois do 2 para o 3, vamos ver aqui, o 2 é líquido comprimido na entrada da caldeira, né? Ok. O 3 eu tenho vapor superaquecido, então eu vou entrar na caldeira, paredes d'água, que vão esquentar até esse ponto, a parede d'água. Aqui eu tenho o meu tambor separador de vapor, né? Onde eu jogo o vapor de novo na caldeira, no superaquecedor, para chegar nesse ponto 3. O final, aqui esse ponto aqui, é onde eu tenho meu tambor separador de vapor. Vapor superaquecido pelo calor transferido em forma isobárica, né, pressão constante, na caldeira é enviado à turbina. O vapor se expande isentropicamente na turbina, então no 1.4 eu tenho aqui depois passou uma expansão isentrópica, produzindo trabalho a custo de diminuição da pressão e temperatura. Então, título elevado. E 1 eu tenho líquido saturado, né, onde eu passei no condensador. Ok, fechamos o ciclo. Análise de energia no ciclo de Rankine. Regime permanente. O que eu tenho aqui? Energia. Se eu tenho um ciclo em regime permanente, né, pessoal? A primeira lei vai me dar um. Eu tenho o termo de transferência de calor, de trabalho, e o termo de variação da energia interna ali, né? Da energia total. Esse vai ser zero, né? Porque é um ciclo. Então a equação da energia se reduz a Q que entra menos Q que sai, mais trabalho que entra menos trabalho que sai, igual o H que sai e o H que entra. Isso aqui vai ser um igual ao outro, que é um ciclo. A não ser que eu esteja estudando cada componentezinho, né? A bomba isentrópica e a caldeira não envolvem trabalho, logo, para a bomba, que é zero. Espera um pouco. Tá, não. A bomba é isentrópica e a caldeira não envolve trabalho. Tá certo, porque a bomba envolve trabalho, né? Então, na bomba eu tenho Q igual a zero. O que entra da bomba, daí eu consigo fazer uma análise pela entalpia do ponto 2 e do ponto 1, né? Que se a gente olhar aqui,
Do ponto 2 a gente consegue obter através do ponto 1, se eu considerar um rendimento isentrópico, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu tiver um software aí que pega as propriedades, ou vou usar lá a boa e velha tabela, né? Eu tenho que meu H2, entalpia em 2, vai ser uma função da pressão em 2 e, para eu pegar uma propriedade termodinâmica, eu preciso de outras duas, né? Para achar o ponto e definir completamente esse fluido. A não ser que esteja numa região de saturação, daí eu preciso do título também. Pressão em 2 e S1, entropia de 1, porque é isentrópico, né? Então eu consigo definir o meu H2. E como é que eu vou definir o meu H1? Meu H1 vai ser igual a pressão igual a P1, né? Vamos botar aqui só P1, a pressão baixa, né? Eu tenho duas linhas de pressão, tenho uma pressão alta, que é essa linha que vai do 2 para o 3, e uma pressão baixa, que é do 1 para o 4, ou do 4 para o 1, né? E eu tenho dois componentes que variam a pressão, que é a turbina e a bomba. Pressão em 1 e título igual a 0, né? Líquido saturado. Daí, eu consigo achar aqui a entropia em 1, entropia em 1 e tal. Daí, usando a entropia em 1, eu jogo aqui e acho a entropia em 2. Entropia em 2 também. Então eu consigo achar aqui os componentes, o H2 e o H1 fácil, né? Olhando aquele gráfico. Trabalho da bomba na entrada, também posso fazer assim, né? O volume específico, P2 menos P1. Ok? Aqui tá mais fácil, né? Como é que eu acho o meu H1? É entalpia do líquido na, o arroba que é a diet, né? Na pressão 1. E o volume específico que eu vou usar é o 1 na pressão 1, ok? Então eu posso calcular das duas formas aqui, certo? Caldeira, o que eu vou ter, né? Ele não tem trabalho, eu só tenho transferência de calor. Então a caldeira eu vou pegar a entropia em 3 e entropia em 2. A em 2 a gente já viu como é que faz para calcular. A entropia em 3 vai ser uma função do quê? Da minha temperatura 3 e pressão máxima, né? Do meu sistema. Então é bem fácil achar essas propriedades, gente. Você só tem que parar, olhar no gráfico e pensar um pouquinho assim. O que eu consigo saber desse ponto? Né? O que eu tenho desse ponto? A temperatura vai ser fornecida, porque essa temperatura aqui é a limite que eu tenho para a operação da turbina, né? E nos tubos. Então eu já sei qual é ela. A turbina eu tenho transferência de calor zero, né? Eu também vou fazer isso aqui, o H3 e H4. O 4, daí eu posso obter meu H4 como função da pressão mínima, que vai estar lá embaixo, mínima, e entropia em 3, né? Eu vou ter uma linha descendo do meu ponto 3, reta para baixo, isentropicamente, né? Se eu estiver no gráfico ali de temperatura e entropia, até o meu ponto 4. Daí eu consigo ver se ele se ele está numa região de saturação ou não, né? Eu consigo ver qual é o título que eu tenho. Eu comparo daí com o H de líquido e o H de vapor para minha pressão mínima e vejo se esse valor está entre os dois. Se tiver entre os dois, eu consigo daí calcular o título, né? Bem fácil. E o condensador? O condensador também, eu vou usar o H4 e o H1, que eu já sei. Eu tenho só transferência de calor, certo? Então é bem fácil eu usar a primeira lei em cada componente e achar todos os pontos ali e fechar a minha análise da minha turbina. Se eu voltar para a primeira lei do meu ciclo completo, né? O que eu vou ter? O que é o meu calor que entra? Caldeira. Calor que sai? Condensador. O trabalho que entra, né? Menos o que sai, vai ser o quê? Vai ser o meu trabalho líquido. Trabalho líquido, né? Que vai ser também o que entra é o da bomba e o que sai é o da turbina, né? Igual a o H que sai, H que entra, isso aqui vai ser num ciclo, né? Quando eu estou estudando agora o ciclo inteiro. Peguei o volume de controle em volta do ciclo inteiro. Eu vou ter o que sai e o que entra, né? Zero. E eu consigo daí isolar o meu calor líquido, né? Isso aqui, na verdade, é o menos o líquido, né? Porque ele está saindo mais do que entra. Então, isso aqui é menos trabalho líquido. Joga para o outro lado, como positivo, fica trabalho líquido igual ao que entra menos o que sai. Então, consigo aqui obter meu trabalho líquido.
que é o quanto que a turbina está gerando, já descontado o parasita da bomba, ok? Opa, eu poluí ali um lugar onde ia aparecer coisa, eu não sabia. Deixa eu apagar. O rendimento, o que que ele vai ser, gente? O rendimento é sempre assim, ó. O que eu paguei, né? O que eu recebi dividido pelo que eu paguei, porque eu estou sempre pagando um pouco mais do que eu estou recebendo. Então, eu paguei em forma de energia térmica na minha caldeira, é isso que eu estou entregando ali, é o que entra, e o que eu recebi foi o trabalho líquido. Então, o trabalho líquido dividido pelo que entra. Tá? Daí, fazendo essa manipulação, se vocês substituírem aqui, fizerem uma manipulação, o rendimento térmico vai ser 1 menos o que sai sobre o que entra para o ciclo de Rankine ideal, ok? Vamos lá. Desvios entre ciclos a vapor real e idealizado. O que eu vou ter daí? Que vai causar uma diferença na curva que eu tenho do meu ciclo ideal para o ciclo real. O atrito do fluido vai me gerar perda de carga, perda de calor para a vizinhança, né? Eu vou isolar esses componentes, mas eles não vão ser 100% isolados. Queda de pressão na caldeira, que é o atrito de fluido, né? Atrito na caldeira e tubulações. Para compensar a água, a água deve ser bombeada a uma pressão maior do que a pressão teórica do ciclo, porque eu vou ter perda de carga. Então eu tenho que elevar um pouquinho mais para chegar no meu ponto 3 que eu quero. Eu tenho que elevar um pouquinho mais ali em cima na bomba. Perda de calor nos componentes de tubulações. Mais calor deve ser transferido na caldeira para manter a mesma potência líquida. A eficiência diminui. Então aqui eu tenho um ciclo real e o ideal aqui, e o real é o pontilhado. Então, o que eu vou ter? No ideal, meu ponto 2 estaria aqui. Né? No idealizado, eu vou ter um... Olha só, gente, essa daqui é a minha curva de entropia. Então, todos os processos que não são isentrópicos, que são adiabáticos, mas geram um pouquinho de entropia, eles vão caminhar nessa direção da minha curva, né? Porque vai aumentar um pouquinho. Então, se eu tinha um ponto que estava aqui, esse ponto vai um pouquinho mais para cá, porque aumentou um pouco a entropia. Então, de forma exagerada, né? Eu tenho aqui meu ponto 1, ele iria para o meu 2 ideal, que é esse aqui. Meu 2 real vai ter que caminhar um pouquinho para a direita na curva, porque eu tive um pouco de entropia gerada. E então ele vai ir um pouquinho para a direita e vai ter que ir um pouco mais para cima, né? Para chegar na mesma linha de pressão. Na verdade, ele iria um pouquinho mais ainda para cima se eu quisesse que o meu 3 estivesse na mesma pressão aqui em cima. Mas tudo bem, vamos manter a temperatura como padrão. Então eu levo até o 2, daí eu tenho perda de carga, que vai diminuir a pressão, né, de forma exagerada, diminui a pressão durante a linha, até eu chegar no meu ponto 3, que vai estar na mesma temperatura. Né? Daí eu vou ter também uma irreversibilidade na turbina, que vai caminhar um pouco mais para a direita ainda, né? Olhem só, porque gerou a entropia. Né? Eu tenho uma geração na turbina, pequena, mas tem. Daí do ponto 4 para o 1 também tem a perda de carga, que vai diminuindo a temperatura ao longo do caminho, né? Dentro de uma linha de saturação, a temperatura cai, porque a pressão de saturação cai. Ok? Aqui eu tenho o rendimento isentrópico da minha turbina e o rendimento isentrópico da bomba. Se tiver algum exercício, vocês pegam daqui para fazer análise, né? Vai ser o quê? H3 menos H4 real, dividido por H3 menos H4 isentrópico. Né? Ok? E para a bomba daí é o contrário, né? Outros efeitos presentes em plantas reais, né? Fatores a ser considerados, né? Em condensadores reais, o líquido é subresfriado, como eu falei, para evitar entrar vapor na bomba, para evitar cavitação na bomba. Então eu subresfrio um pouquinho esse líquido. Vazamento de vapor durante o ciclo. Eu tenho vazamentos, eu tenho perda pela purga, né? Eu tenho sistemas para evitar que particulados condensados entrem na turbina, eu vou extraindo um pouco de vapor. Então eu tenho perdas. Ar externo que vaza para dentro do condensador. Isso acontece, eu tenho furo nele, ou se não está bem vedado, assim, ele entra um pouquinho de ar. Perdas por atrito e mancais. Potência consumida por outros equipamentos auxiliares. Eu tenho bomba de circulação do óleo de refrigeração da minha bomba de alimentação. Tá? Eu tenho isso. E se essas bombas auxiliares pararem, eu vou superaquecer
o mancal da minha bomba de alimentação, ou da turbina mesmo, né? Também vai ter que ter um óleo para refrigerar isso, e pode acabar fundindo o metal ali. Imagina, na turbina, um metal girando em contato com o outro. Se chegar numa temperatura elevada de fundir aquilo ali, ele pode dar uma travada naquilo e explode a turbina, né? Isso seria catastrófico. Desvios entre ciclo a vapor e real idealizado, né? Se eu desconsiderar perda de carga, isso aqui é bem comum daí, porque tá, eu quero saber só ah, como é que a minha bomba real e a minha turbina real vão funcionar. A perda de carga eu vou desprezível. Vou trabalhar só com o rendimento isentrópico da minha bomba e da minha turbina, que isso é dado pelo fabricante. Então eu posso desenhar um ciclo dessa forma. É bem comum, tá? Daí eu vou ter só aqui o 2 isentrópico ideal e o 2 real. E o 4 isentrópico e o 4 real. Isso aqui são desvios que daí o meu fabricante vai me dar o rendimento isentrópico da turbina ou da bomba, né? Formas de aumentar o rendimento, gente. Então eu posso aumentar a temperatura média na qual o calor é transferido para o fluido de trabalho, né? E diminuir a temperatura média na qual o calor é rejeitado. Isso aqui a gente viu no ciclo de Carnot já. Então, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir a pressão do condensador, que daí eu tenho um aumento líquido do trabalho, né? Olha só, aumentou a área embaixo da curva, só diminuindo a pressão do condensador. Os condensadores operam daí em vácuo parcial, que é limitado por quê? Aqui seria a minha temperatura do condensador, e eu tenho que ter uma temperatura abaixo ainda, que é a temperatura ambiente, né? Vai ser limitado por isso. Ou a temperatura da água do rio. Então isso que vai limitar o meu vácuo parcial no condensador, né? Vapor no condensador é uma mistura saturada na temperatura de saturação, corresponde à pressão dentro do condensador, né? Diminuição na pressão do condensador diminui a temperatura de vapor e, consequentemente, a temperatura de rejeição do calor, né? Então, opera em vácuo, ganha em rendimento, limitação, temperatura ambiente. Eu posso aumentar a temperatura de superaquecimento, né? Daí também vai aumentar a área na curva. Então, em vez de parar no ponto 3, eu vou para o ponto 3', né? Se eu aumentar a temperatura média de transferência de calor sem aumentar a pressão da caldeira, o que vai acontecer? Diminui o conteúdo de umidade na saída da turbina, o que é bom, né? Eu quero que a minha turbina saia aqui. Então tem que estar tudo bem amarradinho. Eu não quero que a turbina opere muito com mistura, com líquido. Mas a temperatura em que o vapor pode ser superaquecido é limitada por considerações metalúrgicas, como eu falei, 620 graus. Deixa eu só ver um negócio aqui. Como eu lembrava mais ou menos a temperatura lá da planta era em torno de 550 graus, né? Aqui eu tenho a temperatura daí, não, deve ser uma medição dos gases. Mas fica em torno disso, ó. Esse aqui era para, na verdade, estar perto desse 550, tem alguma coisa errada aqui, certo? Então eu tenho essa temperatura em torno do 550 nessa planta. Geralmente fica por aí, 550, 600 se for uma mais nova. Então, o que eu vou ter fazendo isso, né? Aumento o trabalho líquido, aumento o rendimento, aumento o título, a limitação é a temperatura. Aumenta a pressão média de transferência de calor a partir do aumento da pressão. Eu posso fazer isso também aumentando a pressão, né? Eu vou nesse ponto 3' aqui. Só porque para uma mesma temperatura máxima, que como a gente viu é limitado pelas condições metalúrgicas, se eu aumentar a pressão, eu vou chegar num ponto onde eu jogando na turbina vou ter um título muito alto na saída, né? O que eu posso fazer para resolver? O superaquecimento, o reaquecimento, né, gente? Daí o que eu faço? Eu jogo numa turbina que vai me jogar até esse ponto aqui. Aqui eu tenho a turbina de alta pressão. Reaqueço, jogo de novo na turbina. Daí eu poderia ter outros reaquecimentos, né? Poderia ter mais outro aqui, caminhar mais outra vez, para até chegar mais ou menos na saída no título que eu quero, né? O comum é 2, né? É um reaquecimento, quer dizer, saiu daqui, reaqueceu, daí joga na turbina, chegou mais ou menos na temperatura que eu quero, certo? Aumenta o rendimento térmico, diminui o título, limitação à temperatura, né? Daí eu tenho aqui o reaquecimento, como eu falei. Então eu não vou jogar diretamente na turbina e sair aqui com vapor, ou uma mistura com um título médio, né? Eu quero que saia um título bem elevado, quase vapor saturado. Então eu jogo aqui, limitado pela temperatura máxima,
entra numa turbina de alta pressão, joga de novo, né? Ó, que é a turbina de alta pressão, joga de novo na caldeira, no reaquecedor, volta para cá. Pressão de 4 igual a pressão de 5, que é a pressão do reaquecimento, que é uma pressão mais baixa, né, gente? Olha só, eu tô em outra, aqui é a pressão máxima, aqui seria uma pressão intermediária. E aqui seria a minha pressão mínima. Eu tô em outra isobárica, né? Então, uma pressão mais baixa. Por isso que aqui é a turbina de alta pressão e por isso que aqui é a turbina de baixa ou média pressão. Ok? Daí volta de novo para de baixa pressão, depois sai no condensador. Então, desceu, subiu de novo, desceu de novo. Ok? Eu posso ter regeneradores também, o que eles fazem, né? São extrações da turbina para misturar com, por exemplo, condensador. O condensador, ele está numa condição saturada, né? Eu vou do 7 até 1, líquido saturado. Daí eu aumento um pouquinho a pressão e eu uso um pouco dessa extração do ponto 6 no meu ponto 2, no meu 2, assim, eu misturo um pouco de extração da turbina no 2, que estão à mesma pressão, né? Pressão em 6 e pressão em 2 é a mesma aqui, então é uma câmara de mistura aberta, para chegar no meu ponto 3. Então eu jogo um pouquinho de vapor aqui no meu 2 até o 2 aquecer no ponto 3, até eu ter líquido saturado. Daí eu jogo de novo na minha bomba até o ponto 4. Então eu uso um pouco de vapor gerado aqui do meu 5, chegou na turbina até um ponto intermediário, extraio daqui para regenerar um pouquinho. Então é difícil ver quanto que isso melhora no rendimento, né? Vai ter que fazer uma análise um pouco mais minuciosa aí. Mas é comum ter extrações intermediárias da turbina para trabalhar com isso aqui. Especialmente porque eu uso num equipamento chamado desaerador um vapor da turbina para retirar gases não condensáveis, gases que entraram aqui geralmente no condensador, né? Gases que não poderiam voltar no meu ciclo e entrar na turbina, senão eles vão expandir violentamente ali na hora de passar na turbina e pode danificar a turbina. Então eu tenho que extrair eles no desaerador, o nome. Eu posso ter também ciclos fechados aqui de mistura, câmara de mistura aberta e um ciclo fechado onde eu não tenho eu não tenho mistura do fluido, então eu posso estar trabalhando com fluidos a pressões diferentes, certo? Por exemplo, aqui ele veio de meu 7, ele está na mesma pressão do meu ponto 3, né? Olha só, ele está na mesma linha isobárica aqui do meu ponto 3. Mas é uma pressão abaixo do meu ponto 9, 5, 4 e 2. Daí eu chego com ele no final do 3 e elevo a pressão até chegar no 4. Né? Eu posso fazer isso também. Daí são todos artifícios para melhorar o rendimento, mas a gente tem que ver quanto que melhora, tem que fazer toda uma análise, né? Vamos ver aqui um esquema de uma planta elétrica, vendo mais claramente os componentes. Aqui eu tenho uma caldeira, aqui eu tenho uma turbina, né? Pequena, né? Pequena. Caldeira também não é muito grande, essa daqui. E o desaerador, o componente, né? O desaerador é uma câmara de mistura aberta, onde eu venho aqui com vapor a 3 bar, 180 graus, jogo aqui, ele pulveriza o condensado a 3 bar, 46 graus, pulveriza ele, remove esses gases, então o desaerador ele tem uma válvula que fica sempre perdendo um pouquinho de vapor junto com esses gases, para fazer essa extração dos gases não condensáveis. Daí ele desce aqui e aqui vem para minha bomba de alimentação. Eu tenho que daí ter um sistema auxiliar, né, gente? Que vai pegar e vai jogar aqui também líquido de uma estação de tratamento d'água para compensar essas perdas. Todas essas perdas de purga que tenho durante a planta, eu tenho que compensar de alguma forma. Vamos para um exemplo de um ciclo simples, real, né? Como é que eu calculo o trabalho na bomba? Uma bomba de 1 para 2. A gente viu, é o volume específico de 1 vezes a P2 menos P1 dividido pelo rendimento da bomba, ok? Aqui eu estou considerando já o rendimento isentrópico da minha bomba. Com os valores dados. Voltei aqui, pessoal. Então, trabalho da bomba, vocês conseguem agora usar esse exemplo para ver se vocês estão fazendo certo, né? Ó, vai na tabela, vê se vocês encontraram o volume específico certo, multiplica pela P2 menos P1, né?
16 mega menos 9 kPa, dividido pelo rendimento. Então, eu vou ter o trabalho da bomba 19 kJ por quilograma. Trabalho específico da bomba, né? É um minúsculo ali. Trabalho na turbina específico. É igual ao trabalho da turbina isentrópico vezes o rendimento isentrópico, né? O trabalho isentrópico seria o H5 na entrada, que eu já tenho fixo, e o H6 isentrópico. Então, como é que eu vou pegar isso aqui? Eu vou ver qual é a entalpia em 6, entalpia na pressão de 10 kPa, considerando pressão 10 kPa e S6 igual a S5. Ok? Nossa senhora, que é um 5. Daí eu vou... Vejam se vocês pegaram o valor certo na tabela, né? E eu tenho daí o meu trabalho da turbina. Ok? Calor na caldeira. Isso é fácil, né? Eu tenho aqui o meu ponto 3, o meu ponto 4. É só achar a entalpia em 3, a entalpia em 4 e eu encontro calor na minha caldeira. Daí eu consigo achar o rendimento final da minha planta, dessa forma, né? Então, gente, é bem fácil. É só ir vendo os pontos e costurando eles. Rendimento 0,359, né? É um rendimento bem normal, aí, 35%, 36%. Potência líquida gerada, daí eu vou pegar a minha vazão máxima vezes o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba. Trabalhos específicos, né? Daí eu consigo achar, ó, essa minha planta é 18 mega. 18... aqui ele está usando ponto como isso, 18 mega. E aqui tem todos os pontos, né? Com as perdas. Pessoal, isso aqui, então, era a aula de ciclos termodinâmicos a vapor, né? Vocês já tinham visto um pouquinho, né? Se tiverem dúvida, vocês podem acompanhar algumas aulas da playlist da Máquinas Térmicas 1. E na próxima a gente vai ver ciclos combinados e cogeração, certo? Um abraço e até a próxima.